Denilson Neles com Denilson Show. Rodada cheia de coisa pra falar, Denilson. Você ouviu o que eu falei? Botou o fone. Não, ouvi. Você tá louco, né? Eu te ouço sem te ouvir. Olha que loucura. Nossa! Você é fera, moleque. Esse é craque, esse é craque. E aí, Denilson? Tá tudo bem aí, Nego? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes do Band News FM. Uma rodada recheada aí de polêmica, né? A gente pode dizer dessa forma. Os pênaltis lá de São Paulo, de Galo, né? Atlético Mineiro e São Paulo lá em Minas, despedida do Fred, enfim, tem muita coisa pra falar, mas tentar fazer aqui um resumo rápido. Começar falando da parte boa, né? A despedida do Fred do Fluminense, um jogador que tem uma história maravilhosa com o Fluminense. Começou, acho que lá em 2009, esse relacionamento, né, com o Fluminense, entre indas e vindas, mas sempre o Fred muito transparente, muito ligado ao Fluminense. Esse retorno, esse último retorno do Fluminense, do Fred ao Fluminense, foi um retorno legal. O Fred até deu uma entrevista no penúltimo jogo, no jogo contra o Ceará, se eu não me engano, quando ele entra e faz o gol. Foi. Ele falou ali, né, que ele tava lá na fazenda dele, mal, por causa do rebaixamento com o Cruzeiro, e o Fluminense, através na pessoa do Mário, né, o presidente, foi lá e falou, poxa, volta pro Fluminense, a gente gosta de você, a gente quer lá. E aí uma história muito, muito legal. Então, parabéns ao Fred pela carreira brilhante que ele teve, seleção brasileira, Copa do Mundo. Jogador que realmente fez uma história muito bonita como profissional, e tudo que ele se propor a fazer agora pós-carreira, com certeza ele vai ter muito, muito sucesso. E parabéns também ao Fluminense pela festa organizada ao Fred. E um resultado importante, falando do jogo, o Fluminense mais uma vez jogou muito bem, conquistou uma vitória importante que deixa aí o Fluminense hoje no G4 do campeonato, são 27 pontos no Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz fazendo esse time jogar aquele futebol vistoso e também com equilíbrio, né? No passado já distante, a gente falava muito daquele risco que o Fluminense corria que o Diniz corria com os times que acabou dirigindo. Indo lá pra BH, teve o Atlético Mineiro enfrentando... Loira passando aqui atrás, aqui mandando um beijo, a Renata Fã. Teve o Galo enfrentando o São Paulo, um jogo difícil pro torcedor São Paulino, por causa dos desfalques, né? O São Paulo teve muitos jogadores fora, o Reinaldo acabou sentindo também uma lesão ontem no jogo, no adutor, acabou ficando fora também, então é mais uma preocupação. Então, dentro do que o São Paulo se propôs a fazer, conseguiu fazer com excelência, se defender, em algum momento tentou ali ter um contra-ataque, enfim, então um empate com sabor de vitória, se pode dizer assim, para o São Paulo. E para o Galo, um resultado que assim, não se aproxima mais ali do líder do campeonato, que é o Palmeiras, que acabou empatando fora de casa também num jogo muito ruim. E aí os lances polêmicos, né? Teve pelo menos 3 lances polêmicos no jogo. A entrada do Miranda no Hulk, já ali na reta final, que gerou ali uma discussão até preocupante, se pode dizer dessa forma. O Hulk acabou fazendo ali uma acusação ao Daronco depois do jogo, né? Na coletiva e tal, que segundo o Hulk, o Daronco falou pra ele, cuidado no que você vai falar lá fora, né? Então isso assim seria interessante o Daronco vir a público também e contar a versão dele, porque senão fica só a questão do Hulk ali falando em público, o Daronco sem falar. Enfim, eu acho que é interessante o Daronco vir a público e falar, mas tecnicamente não foi um jogo legal da equipe do Galo, o Galo não conseguiu superar. Teve um pênalti que eu também achei que aconteceu do Miranda envolvido no lance com o Igor Rabelo, no lançamento dentro da área. Ele abraça o Igor Rabelo dentro da área pequena ali, impedindo o Igor Rabelo de ter um pouquinho mais de liberdade para poder fazer enfim, uma finalização de cabeça, ou até mesmo o passe de peito. Então foi uma arbitragem na reta final polêmica, mas que um resultado ruim para o Galo, que jogou em casa. E agora a gente tem uma semana de Copa do Brasil, né? Tentar resumir, tem uma semana de Copa do Brasil, uma semana importante. São Paulo enfrenta na quinta-feira o Palmeiras, venceu o primeiro jogo de 1-0. E o Corinthians, que joga na quarta-feira contra o Santos, lá na Baixada Santista. O Corinthians que venceu o Santos, que venceu o Atlético Paranaense. Uma vitória importante sob o comando ali do interino Marcelo Fernandes. Muito bem. Ô, Eneg, e antes de o Denilson colocar o fone, ele demorou, foi por minha culpa, porque eu perguntei pra ele assim, fora do ar. Denilson, o que aconteceu com o Rodinei? Mas o que aconteceu naquele gol contra? Ele tava sozinho. Aí ele foi me explicar, ele foi levantar. Não, a bola veio, eu falei, para, nem se você quiser, você não consegue fazer aquilo. Eu tentar trazer um pouco da experiência como atleta profissional. O Fabrício, que é o zagueiro, ele faz a menção ali, o gesto de fazer aquela casquinha, né? Desviar um pouco a bola. Ela não sai do jeito que ele queria, e o Rodinei, acho que contou com esse desvio, e quando ele percebeu, a bola praticamente toca ali um pouquinho acima do tornozelo direito.
e vai em direção ao gol e acaba fazendo o gol. Rodinei, um jogo ruim também, tecnicamente, vale a gente falar um pouquinho do jogo, um jogo ruim tecnicamente. O Flamengo sentiu muita falta de Everton Ribeiro, de Arrascaeta, de Pedro jogando juntos. Ali o Pedro entra no segundo tempo, o Everton Ribeiro também, mas eles não conseguiram ali fazer muitas coisas durante o jogo, ao contrário do Corinthians, que depois da entrada do Gustavo Silva, o Mosquito, para quem não está ainda acostumado com o Gustavo Silva, mudou o jogo, ele deu um pouquinho mais de velocidade, mais de profundidade, ele muda o Adson de lado, né? Coloca o Adson no segundo tempo como um ponto esquerda, e aí o Corinthians melhorou um pouquinho no segundo tempo. O primeiro tempo foi muito ruim das duas equipes, Cássio fez uma excelente defesa numa finalização do Vitinho, uma excelente defesa, e parabéns ao Cássio, né? A gente não pode deixar de terminar a coluna de Denilson neles aqui sem falar dos 600 jogos completados ontem pelo gigante Cássio, realmente merece todos os elogios do mundo. Como todo atleta profissional, oscila muito dentro de um clube, mas ele venceu muito mais, ou ele acertou muito mais do que falhou. Então, parabéns ao Cássio aí, com certeza vai bater aí o grande Ronaldo Giovanelli, também um que está na história. A gente fala muito dos 600 jogos do Cássio, e com certeza ele vai superar ali o 601 nas contas do Ronaldo Giovanelli, alguns falam 602. Mas não dá para diminuir de maneira alguma a história que o Ronaldo Giovanelli construiu com o Corinthians, mas o Cássio está construindo a dele, né? Também com muita excelência, então parabéns ao gigante Cássio pelos 600 jogos com a camisa do Corinthians. É isso aí. Beleza? Denilson, valeu, um grande abraço, tá? Uma ótima semana e vamos com força. Valeu. Demorou, beijos.